Se põe de pé nessa noite, em nome de Jesus, no seu lugar. Pega a sua Bíblia na sua mão. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2. Nesta noite nós encerramos a nossa série de mensagens, Ao todo foram 6 domingos. Seriam muitos mais, mas eu acredito que já deu para entender, ver e perceber muita coisa. A partir desta semana, todas as 6 mensagens da série Invasores vão entrar no site, para você ouvir de novo, prestar atenção. Eu creio que Deus vai falar mais profundamente. Sempre gosto de falar isso, as mensagens da igreja, elas não são conclusivas. Nós não fechamos os assuntos. Tem muito mais. As mensagens, elas chamam você para um mergulho mais profundo. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso de número 18 ao verso de número 28. Vamos ler 10 versos do último livro da Bíblia, Apocalipse 2, 18. A carta que Jesus mandou João escrever e endereçar à igreja em Tiatira. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vocês. Então somente conservem o que têm, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, entregamos a Ti todo o nosso pensamento cativo à obediência de Jesus. Queremos, Deus, ouvir a Sua voz, queremos ouvir, ó Deus, a Tua instrução. Espírito de Deus, em nome de Jesus, vem em nós, sobre nós, através de nós. Deus, repreendemos em nome de Jesus toda a ação do príncipe da potestade do ar, Deus, que quer transformar, ó Deus, a mensagem e a comunicação da sua mensagem em outras coisas. Que a sua mensagem, ó Deus, seja falada, que ela seja boa semente em boa terra, Senhor, em nome de Jesus, que produza frutos para o louvor da tua glória, Deus. Deus, nós viemos diante de Ti e Te pedimos, ó Deus, toque em nossos ouvidos para que nós possamos ouvir atentamente, sem nenhuma interrupção de coisa alguma, Deus, a Tua palavra, para que nós sejamos curados e salvos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém. Pode se sentar, por favor, querido. Estamos hoje, então, no último domingo desses 6 domingos onde Deus tinha
inspirado nosso coração a falar e a demonstrar através da Escritura como uma mente de uma pessoa pode ser invadida, o coração de uma pessoa pode ser invadido, uma casa, uma família, e consecutivamente a igreja, que é uma comunidade de pessoas reunidas em nome de Jesus, ao redor da Bíblia, para a glória de Deus. Porém, Satanás, desde o início dos tempos, tem sido nosso inimigo, nosso adversário, aquele que se opõe contra Deus, contra tudo que tem o nome de Deus. E uma das coisas principais que tem e leva o nome de Deus é a sua igreja e a família. Amém? Nós vimos lá, né, desde na primeira ministração, que desde lá do jardim, primeira ordem que Deus deu ao homem, antes que a mulher ainda fosse sua companheira, era que Adão tinha duas tarefas: cuidar do jardim, lavrar o jardim e guardar o jardim, numa alusão a alguém que está vigiando um local. E aí você pensa claramente, vigiando contra quem? Nós vemos lá no Éden, naquele jardim onde tinham dois seres humanos, nós já vemos ali uma invasão. Aquele lugar foi invadido por Satanás, a mente dele e os corações deles também foram invadidos. Então nós vemos aí uma alusão a dois pontos. Um lugar pode ser invadido, e a partir da invasão do lugar, se dá a invasão da mente e do coração. Se Satanás toma conta de um púlpito de uma igreja, fatalmente ele vai tomar conta de muitos corações e muitas mentes. Então, nós vemos aqui na carta que Jesus escreve à igreja de Tiatira, ele revela isso. Ele fala que a igreja era uma igreja muito boa, né? Era uma igreja cheia de obras de amor, fé, serviço, perseverança, últimas obras maiores que as primeiras, né? Ou seja, assim, via de regra, era um igrejaço, uma bênção, né? Coisa maravilhosa. Mas Jesus manda escrever que lá no meio dessas coisas maravilhosas que aquela igreja fazia, havia uma mulher chamada Jezabel, que fazia tais e tais e tais coisas. E aquela mulher, que é na verdade um espírito, né, uma maneira de ser, agir, viver, estava contaminando toda aquela igreja. A cada dia, a palavra que me atrai aqui é que uma das ações de Jezabel era fazer com que os servos de Deus se prostituíssem. Então você pensa, né? Poxa, o cara é servo de Deus, aquele irmão serve de Deus, aquela irmã é uma bênção, e coisas assim. Mas quando há uma infiltração, como eu falei, num lugar, o próximo alvo é a mente e o coração, fazendo um monte de gente pecar, né? Deus dá ali uma sentença, e ele fala uma coisa muito interessante, né? No verso 24, ele fala assim: todavia eu digo a vós, os demais que estão na igreja de Tiatira, aqueles que não se prostituíram junto com o espírito de Jezabel e essa mulher. Ou seja, irmãos, é preciso saber que dentro de uma mesma congregação, já falei isso, podem haver pessoas altamente compromissadas com Deus, na ponta de uma fileira, e na outra ponta da mesma fileira de cadeiras, estão pessoas totalmente compromissadas com o mundo, totalmente compromissadas com eu, totalmente compromissadas com o diabo até. Isso dentro da mesma igreja. Então, ele exalta pontos positivos da igreja e também diz que lá no meio tinha gente macumunado com isso, ligado com isso, dentro da mesma igreja. É o que faz a carta voltar no verso 24, fala assim: olha, vocês que não se contaminaram, eu não vou jogar outra carga sobre vocês, eu vou preservar vocês, que vocês não entraram nesta, vocês não foram junto. Então isso aqui fala do
individualismo da salvação. Salvação, a gente sempre fala, irmão, salvação é individual. A gente sempre fala isso toda hora. Parece que ninguém atina, né? E quando a gente fala salvação individual para o outro, é moleza. Agora, quando salvação é individual para você, como diz por aí, a porca torce o rabo, né? Por quê? Porque quando você fala salvação individual para você, sabe para onde é que você vai? Você vai para aquilo que Paulo diz em Romanos 2. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, diante de Deus. Sabe o que é isso? Diante do Senhor naquele dia, ninguém conseguirá dar desculpas do porquê não viveu, do porquê não soube, do porquê não conheceu e do porquê não fez. Ninguém naquele dia, irmãos, poderá, não, sabe por quê, Senhor Jesus? Porque o meu marido era fogo, não vai colar. Ah, não é porque é minha esposa. Não é porque os meus pais não isso, minha mãe não aquilo. É porque não tinha dinheiro, porque não tinha isso, porque eu não conseguia. Nós seremos indesculpáveis. Não haverá desculpas para se dar diante de Deus. Nós vivemos aqui muitas vezes dando desculpa, né? Ah, é porque estava frio demais, estava calor demais, estava vento demais, o ar estava parado demais, tinha luz demais, estava escuro demais, tinha água demais, não tinha água. A gente inventa. Mas diante de Deus não vai dar, porque é individual. Você não vai poder culpar pastor, você não vai poder culpar mãe, pai, líder. Jesus não vai aceitar nada disso. Ele vai olhar para você e vai falar, era com você, mas você não quis, você não foi. É em cima daquilo que a Ana estava ministrando agora há pouco aqui. A gente sabe, irmãos, que tem muito livro, muita informação na internet, pregação tem bastante também, a respeito desse negócio de Jezabel, né? Jezabel para lá, Jezabel para cá, Jezabel para lá. Então eu não vou me ater ao que a grande maioria já falou sobre essa questão de Jezabel, que é ligando, né, aquela mulher, aquela rainha, esposa do rei Acabe, lá em 1 Reis 18, 19, 20, por aí vem, que era uma mulher dominadora, né, que era uma mulher influenciadora, que colocou o Acabe como se fosse um cachorrinho de estimação, e na verdade quem dominava Israel era ela, né, envolvida com feitiçaria, envolvida com a matança, o silenciamento dos profetas de Israel, e numa guerra particular com o profeta Elias. Todo mundo conhece Elias e os profetas de Baal, e os profetas do poste ídolo, os profetas de Baal e os profetas de Astarote, aquela guerra, aquela coisa, e Elias mata todos aqueles profetas, e Deus é glorificado, e no outro dia ela manda um recado, avisa para o Elias que não vai ficar assim não, que eu vou pegar ele, eu vou matar ele. Aí o Elias fica com medo, e vai para uma caverna, quer dar fim na vida, não quer ir mais, né? Uma mulher que agia com vários tipos de chantagem, repressão, medo, se insinuando, influenciando o seu marido, né? Isso é tudo, irmãos, e muitas outras coisas, mas que são essas coisas básicas a se falar da Jezabel do primeiro livro dos reis, aquela Jezabel contemporânea do profeta Elias. Porém, eu quero me ater ao que o texto de Apocalipse traz, da ação, muitos e muitos anos depois, praticamente aí, vamos lá, 800 anos, aproximadamente após a morte da Jezabel, esposa do Acabe. João cita, né, Apocalipse foi escrito entre 90 a 100 anos depois de Cristo. Ele começa a citar que tinha essa mulher no meio da igreja, uma invasora, um espírito invasor tinha entrado no meio da igreja de Tiatira, que era uma igreja, igrejão, obra, amor, fé, perseverança, cara, que benção, entrou no meio, e havia ali uma coisa que é falado, né, eu tenho contra ti, não é isso aqui que é estranho, não foi, Jesus não criticou a presença de um espírito invasor na igreja. Jesus criticou a tolerância a esse espírito. É diferente. Porque o nosso coração, nossa mente, nossa casa, nossa vida aí, consecutivamente a igreja,
Pode ser invadida a qualquer momento? Sim, pode, por um pensamento ruim, pode. Mas a questão, irmão, não é se você foi invadido por um pensamento, uma imagem imprópria ou algo assim, mas é o que você vai fazer com ela ou com aquele sentimento depois. Você vai combater ou você vai deixar? Não, é assim mesmo, está aí, ó. Isso é tolerância. Então, quero dar uma ênfase a isso. O que Jesus criticou foi a tolerância, ou seja, a presença e a permanência por sei lá quanto tempo. E não somente a presença, a permanência, mas como também as ações. Aquele espírito, através de algumas pessoas que se manifestava lá, ele operava, ele trabalhava, ele não só estava ali, ele trabalhava ali, ele agia, interagia. Do qual nós podemos citar 3 coisas. Abra lá em Apocalipse 2, tá? Se você tiver aí. Apocalipse 2, né? Estamos lendo. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Jezabel. Primeiro, que a si mesmo se declara, profetiza e ensina. Jesus critica e aponta a questão da tolerância, e a primeira coisa que aquele espírito estava fazendo na igreja era ensinando. Aí você pensa, será que ele está ensinando a palavra de Deus, a escola bíblica, o curso bíblico? Não, irmãos. Era um novo ensinamento, novas doutrinas, novos padrões de ensino, de realidade, de comportamento. Aquela mulher estava trazendo uma nova perspectiva da fé para aquela igreja. Como se nós pudéssemos dizer assim, até o ano passado a igreja vinha bem, obras, aquela coisa maravilhosa. Chegamos agora no ano 2014 e tudo mudou, está tudo mudando. Aquilo que era a nossa missão já não é mais. Aquilo que nós devíamos guardar, abriram mão. E começou um novo tipo de ensino. Irmãos, no Novo Testamento, você vai ver principalmente Judas, Pedro e Paulo, 3 apóstolos principais na igreja. Se você ler a carta de Judas, as 2 cartas de Pedro e as cartas de Paulo, você vai ver, irmãos, como é que eles desprendiam força contra falsos ensinos. O falso ensino, ele é mais nocivo para a igreja que o demônio manifestado no corpo do sei lá quem. Porque o demônio manifestado no corpo do sei lá quem, você fala assim, em nome de Jesus, sai, o demônio vai embora e fica, o que aconteceu? Agora o ensino é algo que reverbera. Ele fica na sua mente, você fica ruminando aquilo. Abre espaços para as chamadas dúvidas a respeito de, será que a gente tem que fazer isso mesmo? Será que é essa palavra de Deus mesmo? Mesmo truquinho de Satanás lá no Éden, né? Quando ele chega para aquele casal e fala assim, olha, o que foi que Deus disse mesmo? Ah, Deus disse que se nós comermos desse fruto, morreremos. Não, não é bem assim que Deus disse. Esse não é bem assim, até hoje está aí. O que é que Deus disse sobre mentira? Deus disse isso. Quem é mentiroso é filho do diabo. Então, mas não é bem assim. Eu acho que tem umas mentiras. Pode, né? Pode até ajudar, depende. Aí, ó. Aí a galera pega aquilo ali porque ele é confortável e começa a viver um novo padrão que vai paulatinamente o afastando de Deus, do Espírito Santo, até ele chegar lá e tum. Aquilo que o apóstolo Paulo também fala quando ele escreve a Timóteo, né? Muitos nos últimos dias enfraquecerão da sua fé, por quê? Por darem ouvidos a ensinos de espíritos e doutrinas de demônios. Ai, mas o que é isso, hein? É fácil. Todo ensino que é de espíritos e toda doutrina de demônio é qual, hein?
é toda aquela que afasta dos princípios de Deus. É do diabo. Pronto, fácil. Só que nós não consideramos. Não, cara, que isso, tudo azul, ó. Paz e amor, ó. E a gente fica, não, tudo nice, tudo beleza. O que isso, é muito radical. O que Deus diz sobre perdão? Perdão é isso aqui, ó. Pum. Não, é só, peraí, então, deixa eu te... calma aí, não é bem assim. Até se não é bem assim, era o que esse filho de Jezabel estava fazendo naquela igreja. Torcendo, manipulando, torcendo a verdade de Deus, transformando, como diz a Bíblia, a verdade de Deus em mentira. Os princípios regulares e verdadeiros da palavra de Deus já não era mais aqui, não, rapaz. Ei. E aí, irmão, deixa eu só dar um parênteses aqui. Nos dias de hoje, como é que tem sido feito isso? Porque o diabo ele é muito sagaz e muito esperto. Falamos aqui esses dias, porque um cara, para convencer um monte de anjos, que os anjos, que Deus estava errado e ele estava certo, não é qualquer cara. A capacidade de persuasão da sua ideia que ele tem é muito forte. Aí vai fazer sentido quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que revestir a nossa mente de tudo que é bom, de tudo que tem algum louvor, daquilo que é justo, encher a nossa cabeça da palavra de Deus, levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, manter o nosso pensamento lá no alto onde Cristo vive. Mas a gente não faz isso, a gente é descuidado, a gente deixa o nosso pensamento igual pipa, vai para lá, vem para cá, vai para lá. As pessoas não levam a sério essa questão de poder a sua mente ser invadida e te levar para um outro tipo de vida, que a sua própria mente te diz, não, você está certo, confortável, está uma beleza, glória a Deus. Rapaz, é o povo que está contra você, as pessoas que não te entendem, essas são as mensagens. Então o que é? Jesus Cristo chamou você para uma vida abundante. E muitas pessoas têm criado dogmas, leis que não são de Deus, regras que não são de Deus. O apóstolo Paulo e Jesus Cristo falam muito sobre isso. E hoje nós damos ao nome disso aí de religiosidade. O que é religiosidade, irmão? São ferramentas, apetrechos, coisinhas que você coloca como um adendo, adicionando a palavra de Deus, para ajudar a palavra de Deus nortear a sua vida. Isso é religiosidade, que Deus não precisa de ajuda. Por isso que ele coloca no livro de Apocalipse mesmo, ai daquele que colocar mais coisas aqui, e ai daquele que retirar coisa daqui, que quem retirar, lhe será retirado da árvore da vida, e quem colocar, lhe serão acrescentadas as pragas descritas nesse livro. Então, isso é coisa antiga. Mas o que Satanás fez nos nossos dias, pegando essa palavra, isso aí é religiosidade. Colocou no meio disso um monte de princípios verdadeiros do reino de Deus, para todo mundo falar que agora é religiosidade. Isso é religiosidade. Pô, cara, eu quero me consagrar a Deus, quero fazer assim, certinho, bonitinho. Cara, deixa de ser religioso. Pô, quero fazer isso, quero conduzir meu relacionamento assim, quero conduzir minha vida com Deus assim, bem sério, tá? Deixa de ser religioso, cara. Pô, não quero mais fazer isso, não quero mais mexer com aquilo, tô abrindo mão disso aqui. Pô, isso é religiosidade, meu irmão. Um tempo atrás eu estava num lugar com bastante pessoas cristãs, e conversa vai, conversa vem. Um irmão que estava do lado falou assim, que essa semana a gente vai separar com a igreja um tempo, né? E vamos fazer um jejum e tal. Aí o cara que está do lado já abriu um sorriso. Pô, isso aí não tem nada a ver não, cara. Aí o cara, não, nós vamos fazer assim, desse jeito. A gente vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Pô, isso aí é a maior religiosidade. Irmãos, já que essa onda vai chegar e vai cobrir tudo. Por exemplo, perdão. Eu já vi gente famosa, pastorzão famoso, que vende CD igual água, livro.
a respeito de sexo antes do casamento. E os caras lá, um monte de cara cabeça, debatendo, e colocaram o programa, um dos programas mais acessados na internet para crentes, liberando, galera, que isso é uma religiosidade, que Deus já confirmou. É o diabo. É o ensino. Está rolando. E a galera que já não é bobo nem nada, né? Que está querendo botar a quinta marcha aí, pegar na Dutra. Aí, ó, confirmou que estava falando no meu coração. Por isto, as igrejas que têm se aberto aí, em São Paulo e algumas capitais, dedicadas a um, entre aspas, um público que não se adequa e não se adapta às igrejas convencionais, são igrejas fervilhando de gente. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não pode ter nada contra a homossexualidade de quem quer que seja. Deus ama como eu sou e assim ficarei. E a igreja, ó. Eu vou trazer ainda um vídeo aqui dessas igrejas. Você vai ver as pessoas orando em línguas. Você vai ver curas, manifestações igualzinho às igrejas que você conhece. É nego sapateando, é tudo. Só que no final é mulher com mulher e homem com homem. Mas, cara, isso é religiosidade. Deus está trabalhando lá. E aí, irmãos, como é tão parecido, é igualzinho. E a turma canta e você vê as pessoas na frente com aquele fervor mesmo, aquela coisa. Que fervor que é, eu não sei, né? É aquela coisa. E agora? Aí eu pergunto, que espírito está se movendo lá? Que tem um espírito lá. Aquelas coisas realmente são sobrenaturais. Mas como eu já disse outras vezes, o sobrenatural tem dois lados. De quem é aquele sobrenatural lá? De quem é? E você vê, eu já assisti vários vídeos da determinada irmã, que é a líder disso aí. Você vê ela ensinando com a palavra de Deus a respeito de homossexualidade. É impressionante. Se pega um cristão aí, meio, quer dizer, pegam vários, desavisado aí, de Bíblia, não consegue contradizer aquilo. Porque é muito bem encaixado a argumentação teológica sobre o que eles estão fazendo. Então Jezabel, irmão, entrou com esse poder destruidor dentro da igreja. Qual era? Número 1, o ensino. Ensinando que as coisas de Deus não é bem isso. Não é isso não. Olha, vamos viver uma vida santa, vamos nos afastar disso, não vamos botar a mão naquilo. Não, rapaz, ei, psiu. Tem criança aí? Então, salvo pelas crianças. Pô, né? Lá naquela hora não é do amor, é do amasso. O que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia que a gente não pode ter sexo antes do casamento. Mas masturbação não é sexo, né? Então você pode fazer uma para mim aqui, mas tranquilo. Você pode ficar nua aqui para mim, a gente vai ficar mexendo um no outro, porque sexo mesmo não é, né? Aí um concorda com o outro. Eu acho que também não é, então. Então vamos fazer, não é. Conduz os meus servos a praticarem prostituição. Irmãos, uma das maiores fraquezas do ser humano é a sua área sexual. Nenhum outro pecado, nenhuma outra área de pecado é tão perigosa quanto a área sexual. Por quê? Vou te dar um exemplo, vou te dar vários. Vou te dar um. Roubo. Roubar é pecado? Sim, é. Roubar é subtrair algo que não é seu do outro. Pegou, roubou do outro. Pecado é. Mas
pecado do roubo, ele só é, de fato, a hora que eu sair do meu lugar e pôr a mão em algo que não é meu, colocar dentro da minha bolsa e sair de fininho. Ou seja, foi necessário que eu consumasse o ato. Oh, que legal aquela bolsa. Então, pensamento, atitude. E no sexo? Não precisa. Não precisa pensamento e atitude. Só nessa classe de pecado não precisa pensamento e atitude. Só o pensamento. Jesus falou o quê? O que Jesus falou? Os antigos diziam sobre o adultério, ir lá catar a mulher do outro, o marido da outra, né? É isso mesmo. Mas eu, porém, vos digo agora que se você ficar montando castelinho na sua cabeça com os outros, você já adulterou. Você não precisa ir lá e Essa classe de pecado sexual é uma classe especial, uma classe diferente. E no meio de todo esse ensino e de toda essa coisa que Jezabel estava fazendo no meio da igreja, ela começou a introduzir o que nós poderíamos chamar de vida livre, liberal. É tudo religiosidade mesmo. Podemos tudo. É livre, é solto. Bora, vamos soltar os bodes no pasto aí, que eles vão pegar as cabritas aí. Deixa solto. Deixa o bicho solto. E aí, começa a prostituição no meio da igreja. Você vê o apóstolo Paulo combatendo isso, como nós falamos 3 domingos atrás, né? Que havia gente lá no meio da igreja de Corinto, a igreja bombando de gente, a cidade principal, a igreja bombando, era dom espiritual para todo lado, e no meio lá tinha um engraçadinho tendo relação com a mãe. O apóstolo Paulo falou: pega esse cara e põe ele, expulsa ele da igreja, tira ele fora daqui. Conversamos sobre isso alguns domingos atrás. A Bíblia, irmão, você vai passar nela, você vai ver, por exemplo, um exemplo, o homem mais que teve nele a maior demonstração da ação do Espírito Santo do Antigo Testamento. Quem foi? Sansão. O Espírito Santo era tão forte em Sansão que dava realmente força física para ele, era invencível Sansão. Sansão era o cara. Até que mandaram Dalila. Nota: você pode estar cheio da unção de Deus, né? E dando piroleta, fazendo, acontecendo, vendo. Mas quando o problema é relacionado com a área da sexualidade humana, você tem que vigiar 2 vezes. Nota, irmão, Sansão era o cara. O diabo olhou para ele, como muitos pensam: puxa, esse cara é cheio demais do Espírito Santo. Ele vence todos os inimigos, não tem jeito, não tem jeito. O diabo não pensou assim. O diabo ele pensa assim, irmão: por essa porta eu não consegui pegar ele. Porque eu vi que toda vez que eu mandava inimigos, preste atenção, fortes contra ele, o Espírito Santo dava força para ele e vencia. Então eu não vou mandar ninguém para lutar fisicamente contra ele. Eu vou mandar alguém para ir travar uma luta no caráter dele. Pronto, derrubou. E aí vem aquela frase, né? Sansão se levanta contra os seus inimigos, mas ele ainda não sabia que o Espírito Santo tinha ido embora dele. E o resto da história você sabe. Davi é de Deus. Esse é de Deus. Meu Deus, é Deus. É Deus na terra e Davi no céu. Ele é o cara. E a Sansão é meia boca. Vamos pegar o Davi. Davi tinha 4, na época, Davi tinha 4 esposas oficiais, mais 300 concubinas. Para quem não sabe o que é concubina, são mulheres que assistiam, fala bem bonito, que assistiam às vontades do rei. Você entendeu, né, irmão? Assistiam às vontades do rei. Então, irmão, vamos combinar. Sexualmente, o Davi estava papuçado já. Ele não aguentava mais. Tá assim. Não aguentava.
O cara tinha 304 mulheres ao seu dispor. Deixa eu ver quem que vai. Você aí agora, vim. E outro, não era mulher, irmãos. Não era qualquer, não. Era que para ser escolhida concubina de rei, não era Calhambeque, não. Era só Ferrari, filho. Só Porsche. Só Lamborghini que estacionava lá. Tinha careco velho, não. E quando, você tem uma ideia, quando as mulheres começavam a ter certa idade ou sair do padrão, eles retiravam e botavam outra novinha em folha. Então Davi estava bem. Assim. Porque alguém pode dizer, ele foi tentado sexualmente. Não, de boa. Ele tinha muitas mulheres. Muitas. Mas diz a Bíblia que ele estava passando pelo terraço e ele viu uma mulher. Uma mulher. E aquela mulher a visão, quero dizer, a visão daquela mulher dominou o coração dele, irmão. Que troço ali foi uma coisa muito espiritual. E eu tenho isso como uma verdade, por quê? Porque quando o profeta Natan vai confrontar ele, ele usa essa expressão. Vou contar uma história para você, Davi. Tinha um homem que era um rei, que era muito rico, ele tinha muito gado, ele tinha muita coisa, ele tinha tudo. E um homem que era muito pobrezinho. Esse pobrezinho só tinha uma cordeirinha, que ele dormia, ela era aquela coisa. E o outro tinha um monte de coisa. Aí, viajante na casa do rei. E por causa do viajante que estava na casa do rei, ele pegou a cordeirinha daquele homem. Uma vez eu estava lendo isso, Deus me falou, vai em Jó capítulo 1, você vai ver quem é o viajante que entrou na casa do rei. Deus pergunta a Satanás, onde que você estava, hein? Eu estava passeando pela terra, eu venho da terra, venho de passear e rodear por ela, eu sou um viajante, eu vivo passeando pela terra. E não foi só uma vez que Satanás visitou o rei Davi, na contagem do povo foi a mesma coisa. Então você vê, irmão, que uma das coisas mais fortes, que tem o poder de arrancar a gente da presença de Deus, é a nossa área sexual mal definida, mal tratada. E nos dias de hoje, o diabo também é um ser tecnológico. Quando sai o novo aparelho tecnológico, para mim ele também compra o dele, aprende a mexer em todos os aplicativos e fica mandando recado para você depois. O que eu estou querendo dizer? Ele acompanha o tempo do homem. Lá na época de Davi, não tinha isso, mas hoje nós já temos a nossa famigerada internet. A quem já aceitou. Existem mulheres e até homens, porque isso aqui não é coisa de homem ou de mulher. A quem já tenha aceitado a traição do cônjuge com um aparelho como esse. Porque afinal de contas é melhor ele ou ela continuar tendo esses casos na internet do que realmente ir lá e ter um negócio. Então, existe a mulher em casa, existe o homem em casa, como a Bíblia diz, que um deve satisfazer o outro sexualmente, mas não é uma coisa que se satisfaz só na carne, é isso que eu estou dizendo. É uma fome da alma, cara. É um troço aqui dentro, que é o que pegou Davi. E é o que Jezabel introduziu também dentro daquela igreja através dos seus ensinos, que mudavam a forma que Deus vê as coisas, para o liberal, e as pessoas falam, é liberal. E é o próximo passo do liberalismo, a desordem sexual, lógico. Você pode ver, quer ver um exemplo? Leia depois da sua casa Romanos capítulo 1. E os homens, porque se esqueceram de Deus, Deus os entregou o quê? As suas próprias paixões. E eles se perverteram de uma tal maneira que até se entregou a mulher a outra mulher e um homem a outro homem. E não parou aí não. Cometiam também o que nós chamamos de bestialismo. Sabe o que é isso? Sexo com animais. E hoje, irmãos, existe uma gama enorme
né? Tem a zoofilia, né? Que é sexo com animal. Tem gente que tem perturbação mental com criança, que é a pedofilia. Tem a necrofilia. Sabe o que é necrofilia? É gente que tem relação com cadáver de gente. Aí você pensa, aonde a mente de um homem, de uma mulher, tem que chegar, o nível que tem que chegar, para ele se entregar a uma prática dessa. É muito capeta para a cabeça. Você pode pensar, é muito demoniado. Não, ele soltou de Deus e está vivendo segundo o seu apetite. Você e eu somos essa pessoa sem Deus. Sem Deus, a gente volta numa fração do segundo aos nossos apetites carnais mais vorazes e perigosos. A gente perde o senso, porque o nosso senso é Deus, tem que ser. Nosso senso tem que ser o Espírito Santo. O limite, a voz que fala mais alto tem que ser do Espírito Santo. Jezabel introduziu o ensino que liberou, abriu a porta, o ensino que ela não podia chegar pelada na parte da igreja. Pessoal, quem quiser, estou aqui no fim do culto. Não cola, irmão, não, o crente, olha aí, o diabo chegou. Ninguém vai pegar isso. Mas começa aqui do púlpito, liberar. Pessoal, liberou, soltou, promoção, é baseada, pega quem quer, é troca e tal, lá. Vai abrir através do ensino, e isso dentro da igreja tem um cheiro de legítimo, de Deus. E tem mais. Geralmente é feito por alguém que tem algum tipo de influência. É o que cita aqui. Ela a si mesmo se declara profetiza. Isso fala de ministério. Ministério. Profeta, apóstolo, mestre, evangelista. Alguém que tem algum tipo de proeminência, ele mais facilmente vai introduzir na cabeça dos irmãos uma nova maneira de pensar. Foi isso que aconteceu. E abriu. E depois fala assim que ela também conduziu os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu escutei uma explicação a respeito disso, que era essa aqui que eu sempre dava uma encasquetada. E o cara explicou isso daqui, o que estava acontecendo. Eu achei fantástica a explicação. E a questão é a seguinte: poxa, que é como se fosse uma escadinha. O que é conduzir os servos a comerem coisas sacrificadas pelos ídolos? É o que nós conhecemos como sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É o mix, é a mistura de um monte de padrões, de um monte de religiões dentro do cristianismo. Até o ponto daqueles que eram servos de Deus através do ensino, da vida sexualmente desregrada, acabarem comendo coisas sacrificadas aos ídolos. E aí ele explica muito bem, achei muito interessante, que a igreja, escuta isso aqui, irmão, a igreja evangélica brasileira, ela é uma mistura de protestantismo histórico, religiões afrodescendentes, né, que vem da África, daquela região toda lá, religiões ameríndias, ou seja, dos índios da América, e espiritismo da Europa. Brasil é isso aqui. Brasil é considerado o maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, é o maior país corrupto do mundo, tudo ruim, o Brasil é o maior. Aí você pega isto, coloca tudo num liquidificador, liga, deixa bater bem, vai sair um caldo lá. Aí você faz assim, ó. Acabei de beber a igreja evangélica. Cara, você está falando isso? Deixa eu te explicar, irmãos. Deixa eu explicar para você. Eu estou falando de que foi introduzido a fé pura e genuína do Pai, no Filho e do Espírito Santo, apetrechos que não pertencem à Bíblia, não pertencem à fé, e ninguém sabe de onde veio. Por exemplo, a igreja evangélica brasileira é cheia disso. Exemplo:
vamos fazer a campanha aqui, vai ser tremendo, esta campanha. E aí eu trouxe aqui, este lápis está ungido, irmão, esse lápis está ungido. Eu e a minha equipe, nós fomos no monte e ungimos este lápis. E se você vai fazer prova de vestibular esta semana, é só você vir aqui na nossa campanha e você pega e você vai fazer a prova com este lápis ungido. É 300 conto. Isto aqui, ó, isto aqui é feitiçaria. Não existe na palavra de Deus. Mas a igreja evangélica brasileira é altamente praticante do culto aos amuletos. Amuleto. Há quem diga, eu era de uma religião X, onde eu andava com uma cordinha no pescoço. Agora eu sou crente, eu não uso mais. Mas você vai lá na casa do cara, está cheio de botija. Lasca da cruz de Jesus. Prego da cruz. O pedaço da espada que cortou a cabeça do João Batista. É o óleo, não sei o que. A água que a turma fala que veio de Jordão, mas na verdade é do Paraíba. E se viesse do Jordão também não interessa. Rio Jordão, irmão, o rio mais poluído de Israel. Não está bebendo água de esgoto. O Rio Jordão não tem poder em nada, ele não faz nada com ninguém. Não tem nada disso. Mas, e aí você vê, da onde vem esta ideia? Catolicismo europeu romano, que é cheio de amuletos. Então vai ver uma igreja evangélica no Brasil, a gente não pode fazer um choque. A gente tem que mostrar para que eles consigam vir aqui também no nosso meio e não estranhar muito, que a gente também não tem mais aquele negócio amarrado no pescoço, mas a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é feitiço. Isso aqui é ajudar a Bíblia. É isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:8. Olha que eu mesmo, um dos apóstolos, ou até um anjo, olha irmão, o apóstolo, se aparecer um anjo na sua frente dizendo coisa que vai além do que está escrito, esse anjo é diabo. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo escreveu, os ministros de Satanás, eles se transformam em ministros de justiça. Assim como Satanás se transforma em anjo de luz. Qual é o ponto de discernir? A palavra, a Bíblia. Não, amanhã é o culto da água ungida. Nós vamos ungir esse copo d'água. Você põe em cima da tua televisão. Aqui, ó. Vou pôr aqui. Der errado, é esse, ó. Você coloca um copo d'água em cima do aparelho eletrônico. Sabe de onde vem essa ideia aqui? Espiritismo. Água fluida. E outras, e outras, e outras. Ou seja, a introdução do poder de Jezabel invadindo aquela igreja estava destruindo todas as bases reais do evangelho dentro dela. Moralidade. A igreja está se transformando numa comunidade de pessoas imorais e sem lei, deturpando o ensino, porque quem aprende errado aqui, ele não fica só nele, ele vai ensinar errado para o outro. E passando uma nova, ou seja, o que estava sendo criado dentro? Era um embrião. Você lembra daquele filme, o Alien? Quem assistiu dessa época? O Alien, o Oitavo Passageiro. Isso é velho, hein? O Alien, o Oitavo Passageiro, Aliens, que era aquele bicho que grudava na cabeça dos outros, na cara dos outros, aí ficava aquele bicho, né? Aí a pessoa ficava, pum, estourava a barriga dele, vinha um bichinho, saía lá, mordeu o povo. O que é que Satanás estava fazendo, irmão? Escute isso. O que Satanás estava fazendo na igreja de Tiatira? Ele usou a igreja de Tiatira como um ventre. Que a igreja é um ventre. A igreja, a comunidade, ela é um tipo de ventre espiritual. Por quê? Porque aqui a semente do Espírito Santo deve vir geminar dentro do seu coração e produzir em você o quê? Os ministros de Deus. Os 5 ministérios. Os sonhos de Deus, os profetas nascem aqui, não nascem na rua, no bar, não. Nascem na igreja, os mestres, os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os dons, eles são dados aqui.
Isso aqui é como um ventre, é um ventre gerador das coisas de Deus na terra. Satanás viu. Vou botar os meus filhos lá no meio também. Vou fazer uma, como é que chama aqui? Inseminação artificial. Mas isso aí eu acho que está forçando. Você vê um exemplo desse, quando Jesus fala, quando os discípulos, Senhor, fala para Jesus, Jesus, o Senhor tem pregado a boa palavra do reino. Por que essa turma está nascendo desse, olha, essa turma aqui? Aí Jesus fala, o semeador semeou a boa semente no campo, palavra. E depois se retirou, porque era noite, e foi dormir. De noite veio Satanás no meio do campo e colocou a semente dele. Por isso que no outro dia, quando nós fomos ver a nossa plantação, tinha joio junto com o trigo. Jesus falou isso. Que houve um outro semeador. Satanás viu que a igreja te atira por causa das suas obras, aquela coisa. Cara, era um ventre espiritual de Deus, gerando ministros de salvação e reconciliação naquele lugar. Falou, vou botar meus filhos aí também. Entrou e tomou conta do ventre da igreja. E começou a gerar ali, através do ensino, da vida liberal e imoral. E dessa mistura, criou uma nova religião, que parece o cristianismo, tem cara de cristianismo, tem cara de igreja, tem música de igreja, camisa de igreja, tem tudo de igreja. Mas não é. Porque todas as suas bases, os seus fundamentos não são cristãos. São sincréticos. É uma mistura. De onde que veio isso aí que vocês falam? Isso daí é que, né? Veio lá da religião tal. A gente faz aqui, mas é com outro nome, né? Pra você ter uma ideia, irmão, como isso é sério. O apóstolo Paulo sofreu na carne as mais duras perseguições, por quê? Porque ele era o portão, o apóstolo Paulo serviu de portão. Ele parou e falou assim, eu sou o portão, agora, daqui para lá, é judaísmo, e aqui é cristão. Cristão não tem nada a ver com judaísmo, nada. Porque a primeira discussão da igreja foi isso. O primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, lá em Gálatas 2, em Atos você vai ver isso, que a igreja se reúne, os apóstolos pela primeira vez, para discutir um assunto. Qual que era o assunto? Se os novos cristãos gentios tinham que acompanhar os rituais e a vida dos judeus. Qual foi o veredito? Não. E as pessoas, vamos batizar todo mundo, vamos, mas vão circuncidar também. Falei, não precisa. A circuncisão agora é do coração. Não é mais no prepúcio do pênis do masculino, é no coração. E a gente vai ter que obedecer aquelas festas de lua, de não sei de o que, de aquela coisa. Não. Acabou isso daí. Não tem mais. É Cristo, é novidade de vida. Agora nós temos um evangelho novinho, maravilhoso, poderoso para a gente seguir, já vai dar trabalho. O apóstolo Paulo escreve o capítulo 1 de Gálatas falando isso. O que ele estava combatendo, que ele fala, ainda que venha um anjo do céu falar que não é isso, considere anátema. O que é anátema? Anátema é maldito. O que é maldito na igreja, gente? Qualquer coisa que venha tentar ajudar o sacrifício de Jesus é maldito e diabólico. Cristo fez o sacrifício eficiente e eterno. Não precisa de nada destas coisas mais. E quem tenta pôr está amaldiçoado e momentaneamente. Por quê? Porque ele não considera o sacrifício do Filho de Deus. Isso é maldição. Isso é trevas. É isso que o apóstolo Paulo estava combatendo. Não precisa disso não. E aquele ritual lá? Não tem. E aquele outro? Não tem. Acabou. Jesus levantou o cálice e falou, esse aqui é o cálice da nova aliança. Aqui agora. Agora é aqui, ó. É daqui para lá. Então, tanto como Paulo combatia o judaísmo, nós aqui no Brasil hoje combateríamos o quê? O que veio de Roma, o que veio da França. O que veio da França? O espiritismo moderno tem como pai Allan Kardec, que nem Allan Kardec não era o nome dele nada. O nome dele era Leon Hippolyte Denisard Rivail. Mas ele achou que na minha 70ª vida eu era este homem. Aí botou o nome dele e por aí vai. Por aí vai. Mas isso devagarzinho foi entrando e Satanás foi tomando conta do ventre da igreja para produzir
não ministros da reconciliação e do evangelho puro e genuíno de Jesus, mas de um outro evangelho, para criar uma outra igreja e para sair um monte de pregadores naquele tempo, não para pregar o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, mas para pregar uma mistura. E alguém pensa, mas agora eu não tenho mais, eu não rezo, eu não oro para o determinado santo que eu fazia isso. Então significa, não. Na igreja católica tem adoração e veneração de santos. E na igreja evangélica de cantores e pastores. É a mesma porcaria. É o lixo. É um lixo. É uma desgraça olhar para o cenário brasileiro da igreja. Não pode ter um cantor. Vamos ali com a banda da 3 igrejas ali, vamos fazer uma adoração. Não vai ninguém. Saco, é chato. Agora, põe lá o nome da banda. A banda Gospel Petra, banda lá do Caminho, banda do Bola de Neve, a banda não sei o que, vamos tocar lá. E no finalzinho do cartaz, lá embaixo assim, ó, aqui, ó, nem embaixo, acabou. Com a participação no final de... O nome do... Fiquei tentado, não vou falar não. O cantor fulano de tal, nego, porque fervilha de gente, fervilha. E os careta de pau, ele falou, não, nós vamos aqui adorar a Deus. Engraçado, semana passada estava o mesmo pessoal, não veio ninguém. Agora no cartaz está o nome de um... Irmão, esta palavra aqui, ó, que eu vou falar agora, não deveria existir no meio da igreja. Famoso. Famoso por quê? Do quê? Que é famoso, rapaz? Isso é um lixo. Tem famoso. É gente. Mas a igreja evangélica vai estar adorando. Tem pastor aí, irmão, do Brasil, essas 2 semanas atrás. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo por aqui, irmão. Ele ia lá e matava. Ai não, eles não fazem. Leia a 3ª de João. Leia na sua Bíblia. João, apóstolo do amor. Ai, João. Ele fala assim, ó. Eu escrevi uma carta para a igreja, mas tem um cara aí chamado Diótrefes. Dá o nome ainda. Fica, não vou dar o nome. Não. Ele dá o nome. O nome dele é Diótrefes. Ele está aí na igreja. Pode avisar ele que eu já peguei ele aqui. Já saquei ele já. Porque ele não recebe as cartas dos apóstolos e não recebe os irmãos na igreja também. Por quê? Porque ele dominou a igreja ao seu bel prazer e não deixa ninguém que tenha a luz do evangelho chegar lá e desmascarar ele. Pode falar para ele que semana que vem eu estou aí e Sabiá vai mudar de cantiga, negão. Joãozinho, amorzinho. Joãozinho do amor. Joãozinho amor. 3ª de João, lê aí, lê para você ver. Paulo cantou, falou, eu vou buscar você, negão. Não vai ter essa não. Bichinho já pegou a mala e mudou. Famoso. Celebridade. Mas você não tem mesmo. Quer ver outra? Essa aqui tem. Famoso celebridade está até meio assim, talvez enroscando na sua garganta, né? Mas essa aqui que eu vou falar tem. Essa aqui tem. Pessoas importantes. Onde eu falar isso? Aquela pessoa importante. Quando eu falar isso? A igreja é cheia disso. Ridículo. Isso é ridículo. Estava estudando sobre isso aqui essa semana, Deus falou no meu coração. E eu vou falar para você de novo. Não existem pessoas importantes, senão todos. Todos são importantes. Todos. Não tem o importante. Quem é o importante? É ela. Quer dizer que ele não. E essas criaturas aí, no Brasil, esse dia estava fazendo leilão na internet do sapato do pastor. Eu estou fazendo leilão ao contrário, para tu me dar. Leilão das roupas ungidas, isso é uma abominação, cara. Isso aí é feitiçaria, maldito um troço desse. E as pessoas se acotovelando e dando lance para comprar um terno que ele usou naquele culto, não sei o que. Cara, isso é uma desgraça, uma desgraça. É a Jezabel. É o novo ensino, é a nova religião que gera os novos ministros que parecem de Deus. Está escrito na Bíblia, gente, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo falou, esses caras aí
são inimigos, olha o que o apóstolo Paulo chama, inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre. Ó, o que é isso? Satisfazer a seu próprio sonho, o seu próprio apetite e a sua própria conta bancária. Está cheio no Brasil, e as pessoas adorando isso e querendo consumir isso, mas como diz lá em Jeremias capítulo 3, né? Todo povo tem o líder que merece. Que Deus lá falou assim, ó: profetizam falsamente, em meu nome dizem mentiras, mas o povo, veja isso, o povo quer isso, o povo queria, o povo gosta, o brasileiro gosta de ser enganado, gosta de ser passado para trás, gosta de ouvir mentira do púlpito, gosta de ser chicoteado, aprisionado e feito um monte de coisa na cabeça dele. Mas eu vou falar uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus, na força de Deus, aqui não vai ter esse negócio não. Não vai. E não é trabalho meu, trabalho nosso, trabalho da igreja, né? Ele está falando dele, não vem me pegar não, diabo. É trabalho nosso, é trabalho da igreja. Cada crente é um ministro, cada cristão é um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, inspirado para dizer quando o outro está errado, quando tem que vir para cá, em amor, corrigir e botar o irmão no eixo. Não deixa esse trabalho tudo para mim não, porque eu não sou Deus, irmão. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se você está naquela cena, com aquele irmão, naquele lugar, e viu o erro, corrija ele você. A pessoa, olha pastor, eu quero contar uma coisa, eu detesto esse negócio. Olha, aquele irmão é tatará. Falei, irmão, quando aconteceu isso? Foi 2 meses atrás. Vou fazer o quê? O cara já passou manteiga na cara já, filho. Ele não age. A invasão da igreja aconteceu quando Satanás entrou e ninguém quis botá-lo para fora. Todo mundo ficou de boa. Fizeram amizade e ele começou a fazer filhos na igreja. Pode ler a Bíblia aí, ó. Você vai ver várias vezes isso. Ministros que parecem ministros de justiça, mas são ministros de injustiça, porque até Satanás se transforma em anjo de... Está escrito, que dirá os seus ministros. Se coloca de pé. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu querido irmão, a igreja não é formada por uma pessoa. Por isso eu considero ridículo a ideia de, eu sou igreja lá em casa. Tá. Até o dia que você der um BO, você vai, não precisa ajudar eu. Aí não serve, né? Estranho. Igreja de um homem só é bonita até o dia que você pede ajuda. Aí não tem irmão para ajudar e você está na roça. Eu acredito no meu coração que Deus quer algo da igreja, desta comunidade. Eu acredito que Deus quer algo da igreja de Pindamonhangaba, de toda ela. Que não vai ter lugar para elitismo, em nome de Jesus. Mas como nós estamos hoje, nessa noite, aqui na nossa casa, vamos dizer assim, no nosso terreno, no nosso quintal, nós vamos falar daqui. Que igreja, irmão, não é formada por mim ou pelas minhas decisões, ou o que quer que seja, ou de um grupo de líderes. A igreja é formada, o corpo de Cristo é formado por todos nós. Todos nós numa posição de fidelidade às Escrituras. Todos nós na posição de fidelidade ao Espírito Santo, ouvindo a Deus através da Bíblia, ouvindo a Deus através da oração, ouvindo a Deus através do jejum, das canções, ouvindo Deus, ouvindo ao Senhor, e um ajudando o outro a não se transformar num monstrinho religioso, em mais alguém que tem fardos mais pesados do que aquilo que Jesus falou, e quer ajudar Jesus a salvar alguém, e acha que o sangue de Jesus virou groselha, não sei.
Então essas mensagens de igrejas que podem ser invadidas, nós vimos todas elas aqui. Poderia falar, como falei aqui, de Diótrefes, mais um. E continuando, Deus com certeza traria muitos e muitos outros episódios e momentos onde a igreja foi invadida por espíritos e entrou no nosso meio e começou a agir. Ninguém falava nada até ser tarde demais. Por isso que Jesus fala aqui em Apocalipse: vocês que não se prostituíram, se separem disso daí, porque ao vencedor tem coroa, tem recompensa, irmãos. Nossa obra no Senhor não é vã. Quando você se reparte a Deus para se santificar e buscar Deus, Deus está vendo individualmente isso. Não é vão, não. Não é bobeira. Ah, não, ninguém está fazendo, eu não vou fazer também. Não faça isso. Tenha você um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Tenha você uma conversa diária com o Espírito Santo de Deus. Você vai ver, a sua vida vai mudar. Não é pastor que muda a vida dos outros, não. É o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu posso estar pregando aqui até não querer mais. Se você não for para a sua casa, não conversar com Deus, você vai voltar no próximo domingo mais seco ainda. Não adianta. A pregação na igreja, ela é só para te apontar na direção onde você deve ir, mas você tem que ir. Lá em Êxodo, escuta, irmão, lá em Êxodo capítulo 20, lê lá depois, quando Moisés traz lá os 10 mandamentos, sabe o que o povo fala? Moisés chega para o povo: está aqui os 10 mandamentos, para que vocês sirvam a Deus. Sabe o que o povo fala para Moisés? Ah, nós não queremos falar com Deus, não. Vai você lá, Moisés, e fala com Deus você. E depois você vem falar para a gente o que Deus falou para você. Porque vai que a gente entra na presença de Deus e Deus nos consome. Olha aí, ó. Aí, ó. Esse tem sido a mentalidade de muita gente. Quem é que fala com Deus na igreja? Ah, é o Cris. É ele que prega. Quem é que ora? Ah, quem ora é aquela irmã, aquele irmão. Quem é que toca? É aquele irmão. Quem é que faz a ministração do louvor? É ela. E vocês não vão chegar com Deus? Não, eu não. Tem alguém que faça isso por mim. Sai dessa, irmão. Acaba com esse negócio. Isso é coisa antiga. Tá pensando que é coisa de agora? Lê lá Êxodo 20, você vai ver. Moisés ficou nervoso com o povo. Porque você vê um Deus que quer falar com você. Te dá a maior honra, te dá a maior experiências na sua vida que você jamais pode imaginar. Aí você fala: eu não quero falar com Deus, não. Eu não quero ter trabalho de ler Bíblia, não. Lá na igreja domingo tem um irmão que prega lá e para mim tá bom, não. Aí, ó. Aí, no dia da tua angústia, você vai clamar e não vai ser ouvido. Feche seus olhos, querido, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, vamos declarar profeticamente em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que a igreja pertence a Jesus Cristo. E ao poder do Espírito Santo que aqui está. E ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Um só Deus. Levante as suas mãos.